Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que esteja bem com todos. Então, vocês assistiram na aula de quarta-feira lá, da teleaula que vocês estão assistindo, recebendo, sobre função do segundo grau, não foi isso? Só que eu vou estar gravando um vídeo aqui, explicando de uma forma mais clara, com mais exemplos, que às vezes lá no vídeo que vocês assistem lá, às vezes não fica tão claro o conteúdo. Acho que isso aqui vai auxiliar vocês, principalmente na resolução dos exercícios aí, tá? Vamos falar então o que é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau é uma função desse tipo aqui, ó. Vão acompanhar comigo. F de x é igual a x2 mais bx mais c. Esse é o formato que a função ela é escrita. Quem acompanha o x2 é o a, quem acompanha o x é o b. E essa c aqui que não tem variável, que não tem x, é chamado termo independente. Esse a, b e c, eles são números quaisquer. Pode ser número positivo, número negativo, pode ser fração, uma coisa qualquer. Esse f de x, ele é sinônimo de y. Ele também pode vir escrito assim, ó. Y é igual a x2 mais bx mais c. Então, f de x ou y, ele está dizendo que é a mesma coisa. Eu vou pôr alguns exemplos aqui de função de segundo grau e a gente vai retirar juntos aqui quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c, para vocês identificar os termos primeiro, tá bom? Então, deixa eu colocar alguns exemplos aqui, ó. Olhem aqui. Cada um desses exemplos que eu passei aqui tem uma situação diferente. Essa equação, essa função do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Completa é quando ela tiver todos os três termos, o A, o B e o C, como aconteceu aqui na letra A. Quem é que está acompanhando o x2? É o A. Então, meu A aqui é o 2, ó. Então, A é igual a 2. Quem acompanha o x sozinho é o B. Quem está acompanhando o x aqui sozinho é o menos 3, ó. O sinal acompanha. Então, B é igual a menos 3. E o termo independente é o C, aquele que vem sozinho sem letra. Que aqui ele foi o 5, ó. Então, C vai ser igual a 5. Quando chega nessa letra B, na letra C e na letra D, elas não são completas. Ela não tem os três termos mais. Aqui ela tem dois termos, aqui ela tem dois termos e aqui ela tem um só. Mas não tem problema, ela não vai deixar de ser do segundo grau por causa disso. Mas vamos retirar o A e o B e o C de cada uma comigo? Então aqui, ó, o A é quem acompanha o x2. Então quem está acompanhando o x2 aqui é o menos 3. O sinal vai junto. Então A vai ser igual a menos 3. Quem acompanha o x é o B. Só que aqui não teve o x. Não tem o termo de x. Então, se não tem, a gente fala que é 0. Então, eu vou falar que B vai ser igual a 0. E o C é aquele que vem sozinho. Tá? Que o que veio sozinho aqui foi o 4. Ó. Então, C vai ser igual a 4. Então, olhem só. Aquele termo que veio faltando, a gente coloca 0 no lugar dele. Quando chega nessa letra C, quem é que está acompanhando o x2 aqui? 1/5, pode ser fração também. Então, o meu coeficiente A, ele vai ser 1/5. Então, lá, A vai ser igual a 1/5. O B é quem acompanha o x. E quem está acompanhando o x aqui é o menos 12, ó. O sinal vai junto, ó. Então, B vai ser igual a menos 12. E o C é o termo independente. Termo independente é aquele que não tem letra, tá? Que vem sozinho. Só que aqui não teve o termo C. Então, quando não tem, o que a gente coloca? 0.
Então, C vai ser igual a 0. Quando chega nesse último exemplo aqui, quem acompanha o x2 é o A. Só quem está acompanhando o x2 aqui é o 17. Então, A vai ser igual a 17. Aqui não teve o B, não teve o que acompanha o x, então se não tem é 0. Então, B igual a 0. E aqui também não teve o C, tá? Então, C também é igual a 0. Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai ver é isso aí, identificar os coeficientes. E é necessário saber identificar direitinho, porque na hora que a gente for construir os gráficos, eu preciso de identificar o A, B e C, jogar lá no delta, né? Vai ter uma resolução grande aqui agora, não é coisa simples não, tá bom? Então vamos lá. A segunda coisa que eu vou falar agora é sobre o valor numérico de uma função do segundo grau. Vamos lá então. Então, vamos falar sobre o valor numérico. O valor numérico, vocês podem ver que eu pus aqui um número negativo, um zero e um número positivo. Então, aí a gente faz exemplo das três partes. Eu dei uma função lá do segundo grau. Por que ela é chamada função do segundo grau? Eu até no início da aula não falei isso não. Porque ela tem um x aqui elevado ao quadrado, ó, que é o maior expoente, que é o expoente que domina. Porque esse x aqui está elevado a 1, ó, quando ele vem sozinho. Então, como ele tem o maior expoente, que é 2, por isso que a gente chama a função do segundo grau. Se o expoente fosse 1, seria do primeiro grau. Quando o expoente for 3, vai ser do terceiro grau. Por isso que ela é do segundo grau, tá? Porque tem o expoente 2. Aí, olha a interpretação aqui comigo. Aqui está escrito f de x. E aqui eu estou pedindo f de menos 3. Então, no lugar de x, quem que foi colocado no lugar de x? Menos 3. Então, todo lugar da função aqui que tiver x, nós vamos colocar menos 3. E aí, um cuidado que eu vou pedir para vocês. Quando o número for negativo, tem de usar o parênteses, tá? Então, esse menos 3 aí tem de pôr dentro do parênteses, porque vai ter jogo de sinal, vai ter potência, então isso é muito importante. Então, todo lugar que tiver x aqui, ó, nós vamos colocar o menos 3. Quando o número vem agarradinho no x aqui, igual 3x, ele está multiplicando, é vezes. Então, nós vamos ter 2 vezes. Aí, no lugar do x, eu vou pôr menos 3 dentro do parênteses. Então, menos 3 elevado ao quadrado. Aí, continua. Menos 3 vezes. Aí, no lugar desse x, de novo, eu vou colocar menos 3 e mais 1. Aí, aqui eu tenho que fazer a potência primeiro, resolver a potência primeiro. Aí vai ficar assim, ó, deixa eu separar aqui. Vai ficar 2 vezes. Quando a base é negativa e está dentro do parênteses, tem de olhar o expoente. Se ele for par, a resposta fica positiva. Se ele for ímpar, a resposta fica negativa. Só que 2 aqui é par, né? Então, base negativa, expoente par, a resposta fica positiva. Aí eu vou elevar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, a gente não faz, né, 3 vezes 2 não, tá? A gente faz 3 vezes 3 ao quadrado. E quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, mais 9. Aqui tem uma multiplicação, você já pode fazer ela direto, inclusive fazendo o jogo de sinal. Negativo vezes negativo, positivo. 3 vezes 3, 9. E mais 1. Aqui ainda você tem uma multiplicação ainda, ó. Tem que fazer essa multiplicação primeiro. Quanto que é 2 vezes 9? 18. Então, nós vamos ter 18 mais 9 mais 1. Aí tá tudo positivo mesmo, é só somar. 18 mais 9 vai dar 27. 27 mais 1, 28. Então, esse 28 aqui, ó, foi o valor numérico da minha função de segundo grau. Tá? Então, quando o f for menos 3, a função vai valer 28. E quando o f for 0? Aqui é f de x. E aqui está escrito f de 0. Significa que no lugar de x nós vamos colocar agora 0. Então, vamos lá? Então, como é que ela vai ficar? Vai seguindo, ó. 2 vezes 0 ao quadrado. Aí vai seguindo. Menos 3 vezes 0 com mais 1. Então, vamos lá. Tem que fazer a potência primeiro, tá? Então, nós vamos ter 2 vezes 0 ao quadrado. É 0 vezes 0, que vai dar 0 mesmo, né? Então, 0
Tem uma multiplicação que você já pode fazer a multiplicação de uma vez. 3 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, menos 0 mais 1. Aqui ainda tem uma multiplicação, você tem que fazer essa multiplicação ainda. Então, 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai ficar 0, menos 0, mais 1. Aí, olha o que vai acontecer. 0 menos 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Então, seu valor numérico da letra B, o resultado final dele vai ser 1. E finalizando com a letra C. Aqui está f de x e aqui está f de 4. Então, no lugar de x, nós vamos colocar 4. Então, vamos lá ver como é que fica. Olha lá. Então, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Vai seguindo. Menos 3 vezes 4 mais 1. Vamos fazer a potência aqui primeiro, ó. Então, nós vamos ter 2 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Não é 4 vezes 2, 8, hein? É 4 vezes 4, que vai dar o quê? 16. Então, vezes 16. Essa multiplicação você já pode fazer. Inclusive, jogo de sinal, viu? Negativo vezes positivo, negativo. 3 vezes 4, 12. E mais 1. Aí, olha o que vai acontecer. Ainda tem uma multiplicação aqui, a gente tem que fazer ela primeiro ainda. 2 vezes 16 vai dar 32, menos 12, mais 1. Aí é só você fazer a continha. 32 menos 12 vai dar 20, 20 mais 1, 21. Tá? Então, essa segunda parte aí a gente viu como calcular o valor numérico. Agora nós vamos falar de gráficos da função do segundo grau, tá? Aí vai ter muito cálculo aqui agora, vamos prestar atenção. Para falar sobre os gráficos, eu vou começar com uma observação com relação ao delta aqui. A gente vai ver o que é esse delta, tá, pessoal? Esse triângulozinho aqui, ó, ele é chamado de delta. Só que a gente vai calcular esse delta. Tem uma fórmula de calcular, mas eu vou calcular na hora que eu for construir cada gráfico aqui, tá bom? Só que eu já vou adiantar para vocês uma coisa. Delta maior do que zero. Uma coisa maior do que zero é uma coisa positiva. Quando o delta der positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes. É porque é o seguinte, como a função ela é do segundo grau, na hora que eu for resolver a função, eu vou achar um x1 e um x2, duas raízes. Aí essas duas raízes, elas serão diferentes quando o delta for maior do que zero. E lembra que uma coisa maior do que zero é uma coisa positiva. Quando o delta for igual a zero, quando eu resolver o delta, ele der delta é igual a zero, nós vamos encontrar as duas raízes iguaizinhas, tá? Então, se meu x1 for 5, o x2 também vai ser 5. Se meu x1 for menos 4, o x2 também vai ser menos 4. Elas são iguaizinhas. E quando o delta é menor do que zero, vão lembrar que uma coisa menor do que zero é uma coisa negativa. Quando eu jogar lá na fórmula do delta e o delta der negativo, não vai ter raízes. Eu não vou conseguir achar nem o x1 e nem o x2, tá? Mas o gráfico vai ter, mas a raiz não. Mas nós vamos ver isso tudo já já. E um detalhe agora ainda falando de gráfico. Quando a gente for desenhar o gráfico da função do segundo grau, que é a função quadrática, esse gráfico ele pode ser de dois tipos. Ou ele pode ter a parábola virada para cima, ou ele pode ter a parábola virada para baixo. O gráfico ele é uma parábola, é esse que vai ser o desenho do gráfico. Quando a parábola for virada para cima, é quando o coeficiente A for positivo. Aí, quando a parábola for virada para baixo, é quando o coeficiente A for negativo. Um exemplo, se eu escrever para você a função do segundo grau assim, ó, f de x é igual a 2x2 menos 3x mais 4. O coeficiente A não é aquele que vem acompanhando o x2? Então, ele é 2 aqui positivo. Se ele for positivo, a parábola vai ser virada para cima. E olha aqui agora, se eu escrever essa função aqui, ó, y é igual a menos x2 mais 18x. Olha aqui, ó. Ela é uma função do segundo grau. Só que quem está acompanhando o x2 aqui, quem acompanha o x2 é o coeficiente A.
E ele é negativo. É como se aqui fosse menos 1, ó. Ele é negativo. Então, nesse caso aqui, o desenho da parábola vai ser virado para baixo. Então, antes de fazer os exemplos aqui, eu já estou adiantando isso. x2 positivo, parábola para cima. x2 negativo, parábola para baixo. E agora nós vamos aprender como achar esses deltas aqui, tá? É bastante conta aqui agora, mas não pode desanimar não. Vamos acompanhar direitinho. Ó, agora atenção total, porque aqui o delta, ele tem uma fórmula. A fórmula do delta é o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó, quem acompanha o x2 é o a, tá? Então vamos tirar comigo aqui. O a vale 1. Quem acompanha o x é o b, então o b vale 3. E quem é o termo independente é o c, inclusive o sinal. Ó. Então você não pode pôr só 10, não. No lugar do c, você vai colocar menos 10. Você pode sempre fazer isso aqui no cantinho antes de jogar no delta, porque aí você não erra lá. Agora, vamos jogar na fórmula comigo? Delta é igual. No lugar do b, o que nós vamos colocar? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes. No lugar do a, quem que a gente vai colocar? Vai colocar 1, ó. Vezes. E quem que eu vou pôr no lugar do c? Menos 10. Como ele é negativo, coloca dentro do parênteses. Então, delta é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Aqui é uma multiplicação, você pode fazer ela toda de uma vez. Mas olha o jogo de sinal. Negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. E 9 mais 40, nós vamos encontrar 49. Então, delta é igual a 49. Essa é a primeira parte da fórmula. Eu achei o delta. Olha o que ele deu, 49. Ele foi positivo. E o que eu expliquei um pouquinho atrás? Que quando o delta for maior do que zero, que ele é positivo, nós vamos encontrar duas raízes diferentes. Vão agora achar essas duas raízes? Vamos ver se elas são diferentes mesmo? Para achar as raízes, tem uma segunda fórmula. Vocês não vão assustar com o primeiro exemplo, não, porque a gente só fica... Tudo se torna fácil quando eu resolvo e vou fazendo exercícios, tá? Não adianta só olhar aqui e falar, nó, que trem difícil. Tem de prestar atenção e fazer. Eu vou resolver 3 exemplos aqui de delta. Não é possível que com esses 3 vocês não vão pegar. Então, vamos para a segunda parte da fórmula. A segunda parte é de achar as raízes, que é essa aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Olhem só. Não precisa de assustar, não, porque com o passar do tempo isso aí se torna fácil. Agora eu vou resolver essa fórmula aqui, ó. Vamos lá. X é igual a menos b. Só que o b aqui não é 3. Aí tem que fazer o joguinho de sinal. Negativo vezes positivo. Então vai ficar menos 3. Vai seguindo, ó. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Só que quanto que eu achei para delta? 49. Aí você já coloca 49 aqui, ó. Sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes, quem que eu achei para a? 1. Então, 2 vezes 1. Aí vai ficar assim, ó. X é igual a menos 3, mais ou menos, 49 tem raiz quadrada exata. Quem que é raiz quadrada de 49? 7. Então, mais ou menos 7, sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu vou isolar meu x1 e meu x2 aqui, ó. Por que eu tenho que isolar o x1 e o x2? Porque se ela é do segundo grau, ela vai ter duas raízes, que a gente chama de x1 e x2. Por isso que a gente põe o mais ou menos aqui. O mais vai ser de uma, o menos vai ser de outra. Então, acompanha comigo aqui. A primeira raiz eu vou pegar o sinal de mais, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Menos 3 mais 7 sobre 2. E a segunda raiz, eu vou pegar o sinal de menos. Então, ela vai ficar assim, ó. Menos 3, menos 7 sobre 2. Agora é só resolver. Pessoal, quanto que é menos 3 com mais 7?
conserva o sinal do maior e subtrai. Dá 4. 4 positivo. Aí vai ficar 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E aqui, menos 3 com menos 7. Quando os sinais são iguais, a gente conserva e soma. Então, eu vou conservar aqui e somar 3 com 7, o que é que vai dar? Vai dar 10. Então, vai ficar menos 10 dividido por 2. Só que negativo dividindo positivo dá negativo. E 10 dividido por 2, 5. Olha minhas duas raízes aqui, pessoal. 2 e menos 5. Elas foram ou não foram diferentes? Quando o delta dá positivo, a gente viu lá atrás que as duas raízes são diferentes. Agora eu fiz isso para quê? Desenhar o gráfico agora. Deixa eu ensinar vocês como que desenha o gráfico do segundo grau. Você vai fazer o plano cartesiano, esse é o eixo X e esse é o eixo Y. No eixo X, você vai marcar os valores que você achou para X. Quem que foi? 2 e menos 5. Só que o 2 é positivo. 2 está aqui, ó. Aqui é o 0. E menos 5 está lá do lado esquerdo, não é? Menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Está aqui, ó. Então, no eixo do X, você marca os valores que você encontrou para X. E quem que eu olho para marcar o eixo Y? Olha como que é fácil. O eixo Y não precisa resolver. É só você olhar o termo independente. O que é termo independente? É esse aqui, ó, que vem sem letrinha nenhuma, que é aquele sozinho, que é o termo C. Ele que é o termo independente. Ele foi menos 10. Só que menos 10 no eixo Y está para cima ou está para baixo? Está para baixo, né? Porque aqui é a parte positiva. Então, nós vamos marcar aqui para baixo, ó. Deixa eu separar aqui para não bagunçar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tá aqui, ó. Então, no eixo X, a gente marca os valores que eu achei para os X's aqui. E no eixo Y, a gente marca o termo independente. Agora, eu já ensinei que o desenho da função do segundo grau é uma parábola. Ela pode ser virada para cima ou virada para baixo. Quem lembra o que eu falei quando ela é virada para cima? É quando ela é, x2 é positivo. E ele é positivo aqui, ó. Ele é 1 positivo. Então, essa parábola vai ser virada para cima e ela tem de tocar nesses 3 pontos que eu marquei. Aí fica fácil, você sabe que ela é virada para cima, você vai fazer isso aqui, ó. Ó como é que minha parábola ficou. Ela passou pelos 3 pontos e ela realmente foi virada para cima. Então, meu gráfico aqui está ok. Esse primeiro exemplo que eu dei para vocês foi do delta positivo, quando tem duas raízes diferentes. Olha elas diferentes aí. Eu vou dar o segundo exemplo agora de quando o delta é 0. E quando o delta é 0, o que eu falei um pouquinho antes aí? As duas raízes são como? Iguais. Então, vamos ver se isso vai acontecer aqui agora? Vou dar o segundo exemplo aqui. Segundo exemplo, então. Antes de jogar no delta, sempre faça aquilo que eu ensinei. Tira quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Então, vamos lá. O A é quem acompanha o X2. Quem está acompanhando o X2 aqui é o 1. O B é quem acompanha o X. Quem está acompanhando o X aqui? Menos 6, ó. O sinal vai junto. Menos 6. E o C é o termo independente. Quem é o termo independente aqui? É o 9 positivo. Depois que eu retirei quem que é A, quem que é B, quem que é C, aí eu vou jogar no delta. Vão lembrar a formulazinha de novo? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só que quem que eu retirei para B aqui? Menos 6. O que eu falei quando o número for negativo? Usar o quê? Parênteses. Então, menos 6 dentro do parênteses ao quadrado, menos 4 vezes. Quem que eu vou pôr no lugar do A? 1. E quem que eu vou pôr no lugar do C? Olha lá, 9. Aqui eu vou ter de usar aquela regrinha, ó. A base é negativa e está dentro do parênteses. Então, tem de olhar o expoente. Ele é par ou ímpar? Par. Então, a resposta vai ficar positiva. E quanto que é 6 ao quadrado? Não é 6 vezes 2, 12. É 6 vezes 6, que vai dar o quê?
36. E aqui eu já posso fazer a multiplicação toda direto. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 9, 36. Quanto que é 36 menos 36? Zero. Olha o delta zero aí, ó. Se o delta deu zero, as duas raízes têm que ser iguais. Vamos ver se elas vão ser iguais mesmo? Então vamos para a segunda parte da fórmula. Qual que é a segunda parte da fórmula? A forma de achar o x, né? Vamos lá comigo? Aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Essa é a segunda parte da fórmula. Agora vamos lá então. X é igual. Quem que eu achei para b? Menos 6. Lembra do joguinho de sinal, ó? Negativo vezes negativo, então ele vai virar 6 positivo. Então vai ficar 6, mais ou menos raiz quadrada. Quem que eu achei para delta? Zero. Então nós vamos pôr que zero. E aqui embaixo, 2 vezes, quem que é o a? 1. Então 2 vezes 1. Aí vai ficar assim, ó. 6, mais ou menos. Quem que é raiz quadrada de zero? É zero mesmo. E aqui embaixo, quanto que é 2 vezes 1? 2. Agora eu vou achar meu x1 e vou achar meu x2. Olha aqui, ó. E aí, o seguinte, o x1 eu vou pegar o sinal de cima, que é o positivo. Então vai ficar assim, ó. 6 mais 0, ó, sobre 2. E o x2 eu vou pegar o sinal de baixo, que é o negativo. 6 menos 0, então aqui, ó, sobre 2. Aí é só fazer a continha aqui. Quanto que é 6 mais 0? É 6. E 6 dividido por 2, quanto que dá? Dá 3. Quanto que é 6 menos 0? Também dá 6. E 6 dividido por 2, 3. Observe minhas duas raízes ali, ó. 3 e 3. Por que que elas foram? Iguais. Por que que elas foram iguais? Porque o delta deu 0. E quando o delta dá 0, as raízes são iguais. Agora, vamos ver como é que fica o gráfico agora? Vamos lá desenhar o gráfico dessa função comigo. Vamos fazer o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Eu já expliquei lá no primeiro exemplo para vocês que no eixo x, a gente marca os valores que eu achei para x, que foram 3 e 3. 3 positivo. Aqui é o 0, 1, 2, 3. Então, vai ficar uma raiz em cima da outra, que elas são no mesmo lugar, só no 3. E o que que eu falei que a gente olha para marcar o eixo do y? Quem lembra? É o termo independente, ó. E meu termo independente lá foi 9 positivo. 9 positivo é para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. Eu tenho de marcar aqui. Aí, para você desenhar o gráfico, você sabe que ele é uma parábola. Você tem que saber se essa parábola é virada para cima ou se ela é virada para baixo. O que você vai olhar? Você vai olhar o sinal do x2. Se o x2 for positivo, ela é para cima. Se o x2 for negativo, ela seria para baixo. Como o x2 aqui é positivo, ela vai ser virada para cima. Só que aí ela tem de passar por esse ponto e por esse. Ela tem de passar. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Quando chegar aqui, você vira ela para cima, ó. Então, você viu que ela tocou o eixo x somente em um ponto? Por que que ela não tocou em 2 pontos, igual aquela letra A que eu fiz? Porque lá tinha duas raízes diferentes. Aqui, como as duas são iguais, fica uma em cima da outra, no mesmo lugar. Agora, se esse x2 aqui fosse negativo, ela ia tocar esse ponto também, mas aí o valor não seria marcado aqui, ele estaria marcado em outro lugar. Aí ela seria desenhada virada para baixo, tá, pessoal? O terceiro exemplo que eu vou fazer agora, eu vou fazer dela virada para baixo, tá? Para vocês verem que ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Vamos lá então ao terceiro e último exemplo. Primeira coisa é tirar A, B e C, para jogar direitinho na forma. O A é quem acompanha o x2, aqui no caso é menos 7. O B é quem acompanha o x, que aqui é como se fosse 1, tá? Então, B vai ser igual a 1.
E o C é o termo independente, é o que vem sozinho, que ele é menos 1. Olha o sinal aí. Então, C vai ser igual a menos 1. Bom, A, B e C estão no tirado, vão jogar no delta. A fórmula do delta é essa aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, o que é que nós vamos colocar? O 1, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que eu vou pôr no lugar do A? Menos 7. Se ele é negativo, usar parênteses para do jogo de sinal. E quem que eu vou pôr no lugar do C? Menos 1. Parênteses também. Então, menos 1 aqui, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. Delta é igual. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Essa multiplicação você já pode fazer ela toda de uma vez, inclusive o jogo de sinal. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1, 28. E quanto que é mais 1 com menos 28? Menos 27. Então, delta vai ser igual a menos 27. Olha o delta negativo aqui. Quando o delta é negativo, lembrem do que eu falei lá atrás, menor do que zero. Não tem raízes. Não dá para achar nem x1 e nem x2. Mas vai ter o gráfico. Deixa eu explicar por que não tem raiz. Quando o delta dá negativo, nem precisa você ir naquela segunda parte da fórmula. Deixa eu explicar. A fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Essa é a segunda parte da fórmula. Quando você for resolver aqui, você vai colocar mais ou menos raiz quadrada de menos 27. E não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta dá negativo, não precisa você nem fazer essa segunda parte, você já vai parar por aqui, porque você não vai conseguir achar nem x1 nem x2. Por isso que lá fala que não tem raízes, porque não tem como tirar uma raiz de um número negativo. Tá? Então, a gente nem vai fazer essa segunda parte. Mas e agora? Como é que eu vou desenhar o gráfico? Vai ter o gráfico. Ele só não vai tocar no eixo X. Olha como que ele vai ficar. Você vai fazer o plano cartesiano lá, eixo X e eixo Y. No eixo X, vocês estão lembrados que a gente marca o eixo X é as raízes que eu encontrei. Só que aqui não tem raiz, então eu não vou marcar nada. O eixo X vai ficar vazio, não dá para marcar. E quem lembra o que eu falei que a gente marca no eixo Y? O termo independente. O termo independente é aquele C, que vem sozinho lá, ó, que não tem a letra, que é o menos 1. Só que menos 1 no eixo Y, que é o 0, menos 1 vai estar aqui embaixo, ó, menos 1. Ele você vai marcar. E aí você vai desenhar a parábola do mesmo jeito, só que ela não vai encostar no eixo do X, porque ela não tem raízes. Só que é uma parábola virada para cima ou virada para baixo? O que eu ensinei que a gente olha? Tem de olhar o sinal do X2 aqui, ó. Se o X2 for positivo, a parábola é para cima. Se o X2 for negativo, a parábola ela é para baixo. Então, olha como é que vai ficar seu gráfico, ó. Ó. Ele vai tocar o menos 1 aqui, só que ele vai ficar virado daqui para baixo. Perceberam que ele não encostou no eixo X? Ele não encostou no eixo X porque ele não teve raízes. Agora, se esse x2 aqui fosse positivo, aí esse termo independente ele seria marcado para cima, ele não seria negativo. Aí você ia marcar ele aqui em cima e a parábola seria virada para cima, seria daqui para lá. Tá? Então é só interpretar isso. Eu dei 3 exemplos, com esses 3 exemplos eu falei dos 3 tipos de delta, quando ele é positivo, zero e negativo. Acho que isso aí vai auxiliar muito vocês aí, assistam o vídeo quantas vezes precisar. A vantagem do vídeo, né, pessoal, é que você pode assistir quantas vezes precisar. Relembrem, não deixem de fazer as atividades, se tiver dúvida, manda, para não prejudicar vocês. Vão assistindo as aulas para ter noção dos conteúdos. Acho que está mais claro aí, né, do que lá na teleaula do Estado. Então, bons estudos para vocês.